Olá pessoal, meu nome é Valber José e vou apresentar um trabalho de título Um estudo sobre a medição do tempo de resposta de servidores web instanciados em uma plataforma global de computação em nuvem. Esta apresentação está organizada na seguinte configuração. A seção de introdução irá abordar o conteúdo introdutório sobre o tema, a motivação por trás desse estudo, bem como a descrição do objetivo do artigo. Em seguida, a seção de revisão da literatura vai trazer aí alguns trabalhos que dão suporte ao estudo desse artigo. A seção 3 descreve a metodologia de coleta da principal métrica do trabalho, o tempo de resposta de servidores web em uma plataforma de computação em nuvem. A seção 4 apresenta os principais resultados e discussão sobre os experimentos que foram executados nesse trabalho. E por fim, as considerações finais são apresentadas, bem como as referências utilizadas. O crescimento da internet oferece problemas na perspectiva da arquitetura e dos serviços de rede. Um deles é a variação de tempo de resposta durante os acessos aos servidores web. Essa variação de tempo entre o início de uma solicitação e o devido processamento no lado do cliente pode ter várias causas, tais como sinais que viajam através de múltiplos enlaces de comunicação, tempo de processamento, sincronização, entre outros. Nessa pesquisa, apresenta-se um estudo da medição de tempo de resposta de servidores web instanciados em uma plataforma global de computação em nuvem. Computação em nuvem é um modelo que habilita o acesso ubíquo, conveniente, sob demanda, via rede, a um agrupamento de recursos computacionais configuráveis que pode ser rapidamente provisionado e liberado com um esforço gerencial mínimo. Uma das tecnologias habilitadas pela computação em nuvem é o servidor web. O servidor web é uma tecnologia onipresente na internet. Por meio deles, os sites de diversas organizações oferecem serviços e produtos para clientes ou usuários em todo o mundo. O tempo de resposta é uma métrica preciosa para definir o consumo de um serviço na internet por parte dos usuários. O desempenho de sites varia em relação ao tipo de serviço que o usuário irá consumir e pode afetar as expectativas do usuário. Por exemplo, uma pessoa navegando na internet será mais paciente esperando o carregamento de vídeo do que aguardando pelo resultado de uma consulta de texto em um site de busca na internet por causa da quantidade de dados envolvida em cada um dos tipos de solicitação. É importante destacar que, desde meados da década de 90, estudos sobre desempenho de servidores web com a métrica tempo de resposta vêm sendo realizados. Desde então, muitas melhorias tecnológicas foram feitas tanto ao software quanto ao hardware para reduzir o tempo de resposta dos servidores web. Contudo, há relevância e importância de se investigar o tempo de resposta de aplicações de servidores web em um ambiente de computação em nuvem está no fato de tal métrica ser fundamental na definição de acordos de nível de serviço. Além de servir para a definição de LSA, o tempo de resposta pode definir o sucesso e satisfação da interação entre os usuários, clientes e sites providos pelos servidores web. Medir tal métrica levando em consideração as localidades das partes que realizam essa interação e a quantidade de dados envolvidos culmina na justificativa dessa investigação experimental. Portanto, o objetivo desse estudo é realizar experimentos para medir o tempo de resposta de servidores web instanciados em diversas localidades em uma plataforma global de computação em nuvem quando forem utilizados diferentes tamanhos de páginas web. A revisão da literatura traz um estudo clássico que descreve o comportamento de servidores web através de modelos estatísticos. O tempo de resposta é impactado com relação à carga experimentada pelos servidores. Quanto maior é a carga de um servidor, o tempo de resposta irá ser incrementado de maneira exponencial. A proposta para evitar a geração de elevados valores para o tempo de resposta é realizar a distribuição desta carga. Contudo, um compromisso entre a utilização do servidor e a capacidade de rede deve ser levado em consideração, porque o fator rede poderá ser um gargalo nesse sistema.
Na computação em nuvem, os recursos computacionais devem ser provisionados e reconfigurados a tal ponto que ajustes ao desempenho possam ser realizados, a localidade onde esses servidores web estão e a quantidade de dados a serem transmitidos entre os clientes que solicitam o serviço e os servidores que provêm o serviço afeta o tempo de resposta de tais acessos. Trabalhos na literatura definem limiares de valores para a métrica tempo de resposta quanto a interação cliente-servidor é realizada pelo usuário humano. Neste trabalho, adotou-se os valores 0,3 e 1 segundo como sendo esses limiares, trazendo um olhar objetivo na análise da métrica tempo de resposta. Diferente de trabalhos que adotam modelos e simulações, este trabalho realiza experimentos em uma plataforma de computação em nuvem, onde os recursos computacionais disponíveis em diversas localidades do planeta são objetos de investigação. A configuração dos experimentos tem, no lado do cliente, o software Zabbix, que executa as solicitações de acesso aos arquivos dos servidores web e resiste ao tempo de resposta de tais acessos. Também, do cliente aos servidores, foi coletado o tempo de viagem ida e volta dos pacotes. No lado dos servidores, foi utilizada a plataforma de computação em nuvem Amazon AWS e os servidores web Apache 2 foram instalados em diversas localidades, conforme a arquitetura descrita na figura 2. A tabela 1 informa o tamanho dos arquivos utilizados, as localidades dos servidores web e o número de amostras utilizadas no cálculo da média tempo de resposta. O cliente executou o algoritmo 1 para realizar as medições nas amostras dos experimentos. Algumas amostras precisaram ser descartadas da média final porque foram consideradas outliers nesse estudo e a tabela 1 realiza esse destaque. A tabela 2 indica os tempos de ida e volta round trip time experimentado pelos pacotes enviados do cliente até os servidores durante a execução dos experimentos. Como é intuitivo, as cidades mais próximas da cidade do cliente têm tempos de ida e volta menores e podemos ver o impacto dessa métrica dentro do tempo de resposta. Os limiares mínimo e máximo para o tempo de resposta foram definidos com base na literatura. Dentro desse intervalo, o usuário humano irá considerar o tempo de acesso aceitável e assim permitindo a definição objetiva na análise da métrica em acordos de nível de serviço. Abaixo do intervalo, a percepção é que a página é carregada de maneira instantânea e acima do intervalo é considerado um acesso lento. Como esses critérios, o tempo de resposta pode ser analisado. A figura 4 indica os resultados das medições do tempo de resposta para cada tamanho de arquivo e para as instâncias executando nas cidades-alvo desse estudo. O intervalo de confiança de 95% foi utilizado no cálculo de erros contido nas medições e isso está indicado um destaque em cima de cada barra no gráfico. Verificou-se que a quantidade pequena de dados em páginas web, por exemplo, 1 KB, permite que o usuário não experimente lentidão acima do máximo aceitável, acima de 1 segundo, indicado pela linha limiar máximo de acesso. Contudo, quando a quantidade de dados se eleva a maior quantidade de bytes na página web, os resultados indicam que ter os acessos acontecendo o mais próximo possível da localidade que a página foi solicitada é a melhor decisão em termos de redução da métrica tempo de resposta. Nesse estudo, realizou experimentos sobre a medição do tempo de resposta de servidores web que foram instanciados em uma plataforma global de computação em nuvem. O tempo de resposta de servidores web é fator essencial na interação cliente-servidor e, aqui, os aspectos de localidade e tamanho de páginas web foram considerados. Verificou-se que a combinação da proximidade dessa interação com a pouca quantidade de dados de uma página permite aos usuários receberem respostas dos servidores web dentro de intervalo de tempo adequado. Como resultado, trabalhos mais complexos que investiguem a experiência do usuário poderão se basear nesse estudo para conduzir os experimentos mais elaborados sobre a qualidade da experiência de acesso às páginas web, bem como as formas alternativas de acessar a entrega de conteúdos de servidores web podem também serem extensões desse estudo.
por fim, a lista de referências utilizadas no trabalho. E assim eu concluo a apresentação desse artigo